Boas pessoal, estou aqui de volta com um vídeo no canal. Desta vez trago webcam também. Demorou algum tempo eu a postar um vídeo, mas foi mesmo porque não tive tempo para conseguir postar. Tive muito pouco tempo disponível e só agora estou a ter um tempo para conseguir gravar. A engine, este código já está feito há algum tempo, só que lá está, não tinha tempo para eu gravar um vídeo. Então neste vídeo eu vou mostrar o que já está feito, que basicamente consegui cumprir os objetivos que eu queria, desde o último. O principal ser o componente de renderização. Eu vou aqui iniciar o servidor bem rapidamente. Ok. Ok. Centralizei também esta lista aqui no meio. E ok. Bom, então o que está feito basicamente foi o componente de renderização. Já consegue renderizar objetos, que é bastante nice. Lá está, eu tinha mesmo que ter este sistema terminado de upload e agora já consigo renderizar. Então se eu vier aqui e criar um objeto texture renderer, ele vai aparecer vazio. Eu posso depois para a frente por default meter uma cor qualquer para não parecer assim vazio, mas basicamente eu posso vir aqui, tenho aqui o campo texture, eu posso vir às texturas, selecionar, eu tenho aqui um background, arrastar, metê-lo aqui e como dá para ver ali já está ali a ser renderizado. Tenho que aumentar a imagem, só meter isto assim. Vou meter 16 por 9 porque é o aspect ratio da imagem, mas depois vou meter o X maior, tipo, sei lá, 90. Vocês estão a ver aqui que apesar do objeto ser 90 no X, ele só renderiza até aqui a imagem, por causa destas propriedades que eu criei aqui no Texture Render. Então eu vou falar um pouco sobre as propriedades que o Texture Renderer tem. Bom, a primeira, como vocês já viram, é basicamente aplicar uma textura. Depois tem a opacidade, se vocês quiserem pôr um bocadinho transparente, vai de 0 a 1, 0 sendo totalmente transparente e 1 não transparente, né? Depois tem o Sizing Method, isto aqui é basicamente o método como ele escala a imagem e é aqui que eu queria chegar, foi por isso que eu meti o objeto em 90 em escala, porque eu agora aqui posso, tenho três tamanhos, né? Ou tenho três opções aqui, tenho o por default que é o Fit Object, que vai basicamente puxar a imagem para caber dentro do objeto, foi o que ele fez aqui, mas como a imagem é muito mais comprida no eixo X, claro que vai haver sobra, principalmente porque eu aumentei aqui o tamanho. Se eu mudar para original, ele não faz nenhum tipo de ajustamento da imagem, o tamanho que ela é vai ser aplicado aqui, o que não convém muito, né? Por isso que por default eu meto o Fit Object. Depois tenho o Repeat Mode, isto aqui vai ser útil neste caso. Por exemplo, neste caso eu quero que o background seja bem comprido, no eixo X, eu por 90, né? Só que o que acontece? Porque o background é muito mais largo e está no Fit Object, ele vai só renderizar esta primeira parte assim. Mas agora posso vir aqui e meter que eu quero que ele repita a imagem, por exemplo, no eixo horizontal. E o que ele faz agora é basicamente, quando acabar, volta a repetir a imagem. E assim eu consigo ter a imagem, podem ver, muito mais por todo o objeto, basicamente. O mesmo serve para o vertical, então se eu agora aumentasse aqui o eixo Y de escala para, sei lá, 90, aqui, lá está, ele vai fazer o mesmo, verticalmente, ok? Depois tem Both, que vai aumentar, seja para no eixo horizontal ou seja no eixo vertical. Eu vou voltar a meter a horizontal porque o background faz mais sentido ser no eixo horizontal, assim, ok? A próxima propriedade que ele tem é um offset, isto é, imagina que vocês querem o objeto que esteja nesta posição, eu vou mudar para 4.4, vou se calhar diminuir um bocadinho o tamanho também para 16.9. Imagina que vocês querem que a imagem tenha uma margem do parente. Vocês podem ver aqui no offset, por exemplo, no eixo X, sei lá, vou colocar 15, e vocês conseguem ver que ele distância, é basicamente uma margem, né? Que ele faz aqui de 15. Ok, podem ver aqui este espaço vazio.
O offset vai ser uma propriedade que é bastante, não é muito utilizada, mas podem, por alguma razão específica, vocês podem querer utilizar esta propriedade, por isso eu também meti aqui. Por exemplo, se eu meter o repeat mode horizontal, que ele vai repetir a imagem sempre no eixo X, podem ver, o offset ainda está lá, né? Podem ver aqui a âncora, mas como está em repeat mode, ele já está a repetir aqui a imagem. Isto pode ser para fazer um efeito de background scrolling, por exemplo, não é? Então em que o fundo movimenta devagar, dando a sensação de movimento. Por exemplo, se eu aumentar devagar aqui, ó, 15, 16, 17, 18, vocês estão a ver que o background ele vai andando. Isto mais tarde, depois por código, quando tiver aqui o código pronto, dá para fazer uma animação fixe até, com o background. Foi por isso que eu coloquei este offset aqui. Lá está, é para casos muito específicos, mas dá utilidade para coisas desse tipo. Depois tem um layer que basicamente é basicamente o z-index do CSS, né? É o que é que aparece à frente do quê. Então, se o meu background, eu vou criar aqui outro objeto, outra textura, ok? Vou pôr aqui, vou pôr em cima do background, vou meter então 66. Ups, não era aqui, é aqui, pronto. E vou aplicar uma textura. Uou! Aconteceu aí um bugzinho qualquer, né? Aqui, né? Ok. Basicamente o que aconteceu é que ele perdeu o token. Então o login deixou de ser válido, o token. Já não tem autorização basicamente para conseguir puxar a imagem, né? Agora tenho que refazer o login. Bom, aconteceu um problema aqui, pessoal, porque o login, este sistema ainda não está pronto do login do token. O que acontece é que o token tem um período, que é 1 hora, e como expirou esse período, o token deixou de ser válido, e quando eu vou aqui nas texturas, como isto é remotamente, né, eu ainda não estou a fazer cache das imagens, tenho que fazer no futuro. Por exemplo, ele aqui puxa tudo do servidor em tempo real, e como o token já não era válido, então ele simplesmente o servidor recusou dar a imagem para a engine, né? Porque só utilizadores autenticados conseguem puxar imagens do servidor. Faz sentido, né? Vão estar a querer puxar imagens de projetos de outras pessoas, né? Não faz sentido. Então foi por isso que aconteceu ali aquele problema que eu tenho que corrigir depois. Mas basicamente, voltando aqui muito rapidamente, vou mudar aqui para BG, aqui 16.9, ter aqui background, está ok, 4.4, pronto. Como eu estava a falar, se eu criar aqui o layer, né? Se eu criar aqui uma outra textura e meter no 6.6, vai ficar no meio, sensivelmente, do background, aqui. Eu vou agora aplicar um objeto qualquer aqui, pode ser este. Pronto. Neste caso ficou à frente, mas podia ter ficado atrás, podia ter bugado, porque o z-index não para isso. Vamos dizer que eu queria que este bloco ficasse atrás do background, ou atrás de outro bloco qualquer que vocês depois queiram fazer. Então, por default, o valor é sempre 50, o que for menor de 50 vai ficar atrás, e o que for à frente vai ficar à frente. Então, se eu puser aqui 40, vocês podem ver que o bloco parece que desaparece, mas está atrás do background, né? Então, se eu selecionar aqui, ó, está atrás do background. Agora, se eu puser menos 40, 30, o bloco volta a aparecer porque o bloco está em 40, que é mais à frente do que 30, né? Por aí vai. Outra propriedade aqui também é o radius, que é o que tinha no color. Vocês, se quiserem, podem fazer um radius na textura. Lá está, muito ocasional, é tipo uma máscara, né? Muito ocasional, mas está aí, né? Pode ser útil. Bom, e é isso basicamente, pessoal, é o componente de textura. Estou bem contente que já está a renderizar coisas. Ainda tenho um problema que eu quero resolver e vou resolver no próximo vídeo, se calhar, que é o de guardar a cena, né? Guardar o projeto, porque se eu der refresh isto desaparece tudo daqui, né? A única coisa que ele guarda é os assets, porque estão fisicamente lá no servidor, então não há como perder, né? Mas os objetos não são guardados. Então o que eu estou a pensar é basicamente fazer um sistema de salvamento em que ele salva para um fecheiro JSON ou qualquer coisa do género todos os objetos com todos os componentes, e depois quando faz load de projeto carrega tudo de volta.
ok? Vou falar de mais algumas coisas aqui mais mínimas que eu fui fazendo também, que não é muito notável assim visualmente. Por exemplo, tinha aqui um bug quando eu apagava a pasta, ele apagava a pasta, mas o fecheiro às vezes ficava lá no servidor, dentro da pasta. Eu já corrigi isso. Se eu apagar aqui a pasta e voltar aqui, não há fecheiro nenhum, tudo está na pasta e tudo que está dentro da pasta também é apagado recursivamente, né? Uma outra cena também muito útil é que antes, vocês se quisessem fazer upload tinham que fazer um a um. Eu agora adicionei suporte para fazerem upload vários ficheiros ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou reimportar isto tudo. Vou vir aqui, apagar a pasta, criar uma nova, vou pôr de grounds e vou entrar e eu vou fazer upload. E agora basicamente eu posso selecionar tudo, né? E basicamente importar. Vocês, como podem ver, ele importa tudo automaticamente. Antes só dava para importar um de cada vez, agora dá para importar vários. Bastante útil também. Outra coisa que eu queria mostrar também, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, porque o código aqui, ok, este é o do servidor. Vou abrir outra instância. Esta resolução é um bocado pequena. Bom, o código dos componentes base foi atualizado, foi praticamente feito de zero, porque antes o que acontecia era o seguinte: o componente aqui no seu constructor linkava automaticamente com estes valores aqui e criava event listeners para caso, quando eu meto aqui, né, um valor, ele mudar a posição do componente em si. Mas isso criou muitos problemas quando eu fiz uma nova funcionalidade também, que já vou falar mais à frente, que é de copiar objetos. Agora vocês podem ver aqui, fazer copy and paste, né, que é bastante útil. Ctrl D, copia, está aqui outro igual, posso pôr 8, podem ver, são dois iguais. Ok. Mas eu, quando fazia esta funcionalidade, o que acontecia, por causa que o componente é só um, né, HTML aqui, o componente linkava, todos os componentes linkavam ao mesmo, ou seja, se eu mudasse aqui o valor, todos os objetos iam para a mesma posição, neste caso. Então mudavam todos os objetos. Era um bug que até foi difícil de eu perceber, ainda demorei um bocadinho a perceber esse bug, perdi algumas horas. Então eu fiz de maneira em que o componente não se preocupa com a UI de jeito nenhum, e o próprio janela de properties aqui é que tem esse trabalho aqui de fazer essa linkagem. Então quando o objeto é selecionado, ele vai criar os event listeners todos do zero. No momento em que é desselecionado, todo este HTML é apagado e os listeners também automaticamente são apagados, mas quando é selecionado, ele cria isto tudo para os componentes que o objeto tem e linka os event listeners, basicamente, ok? Bom, outra funcionalidade, como vocês já viram, é o copy and paste, basicamente, Ctrl D, podem copiar objetos. Isto deu um trabalhão, porque eu pensava que era só copiar a classe e instanciar outro objeto, mas isso deu tantos problemas, tinha tantas referências, um objeto tem tantas referências que vocês simplesmente não podem copiar e colar, porque vai ter referências com o objeto antigo e depois vai dar um monte de erros, vocês vão mudar as propriedades e vai mudar as propriedades do outro e não vai atualizar. Foi uma confusão total. Então a maneira que eu encontrei foi basicamente criar um config para cada objeto. E esse config, se for aqui no código, vamos dizer assim, o componente, vamos dizer que vou selecionar o transform, que é o componente mais simples, né? Tem um config, tem um apply config e um get config, todos eles têm. E aqui vou retornar basicamente tudo que eu quero que seja salvo ou copiado para o outro objeto, caso esse componente seja copiado, ok? E neste caso, a única coisa que eu quero que seja copiada do transform é a posição, a rotação e a escala, que é aquilo que importa, né, que está aqui. Não quero que seja copiado mais nada, porque se eu for copiar a classe inteira, vai ter aqui, o componente tem uma referência ao GameObject, lá está, não pode ser copiado, senão vai ter referência a um GameObject que se calhar já não existe, porque foi o origem, né? Então, isto aqui permite-me duas coisas, permite-me ter poder decidir o que é que eu quero copiar, quando um objeto é copiado, e permite-me mais tarde, agora, até para salvar, muito mais facilmente, né? Que eu posso basicamente chamar o getConfig, salvar isto num JSON qualquer,
E quando carrega o projeto, ele carrega, faz um apply config e mete as posições e já renderiza tudo direitinho da maneira que foi salvo. Então eu vou vir aqui, vou apagar estes dois. Uma outra cena que também tem, vocês conseguem agora desativar objetos. Vamos dizer que vocês tenham vários objetos na cena e querem desativar um objeto temporariamente para conseguir trabalhar no outro objeto. Vocês podem selecionar o objeto, tem esta checkboxzinha, clicam, ele desativa e automaticamente o objeto que estiver desativado, ou todos que estiverem desativados, vão ter a cor aqui cinzenta, ok? Para vocês perceberem mais facilmente. Se voltarem a ativar, ele aparece normalmente. Pode também ser usado para questões de performance, porque quando ele é desativado eu cancelo todos os loops que o objeto está a correr, então o update já não existe mais, fica pausado temporariamente. Então o objeto em si não roda nenhum código no editor, ok? Então claro que tem benefícios de performance e desativando objetos que vocês não estão a trabalhar neles. Outra cena também que eu fiz foi aqui a aba Statistics, né? Dá uma ideia de quantos objetos vocês têm na cena, quantos loops é que a engine está a processar, né? Quantos updates, cada objeto tem um update, cada component tem o seu próprio update também, cada janela aqui da engine tem o seu próprio refresh, update. Então isto aqui dá-vos uma ideia, né? De quantos loops é que ela está a renderizar, se está a ficar muito pesado, se está a ficar menos pesado, por aí vai. Assets, quantos assets vocês importaram, o servidor tem, quantas texturas neste caso, mas assets pode ser qualquer coisa, pode ser música, né, que vocês queiram aplicar no jogo ou algo assim. O frame rate em que o servidor está em que o editor está a rodar a engine. 1000 não quer dizer 1000 FPS, não está em FPS, isto é basicamente em milissegundos, então o que significa é que a cada milissegundos, ou basicamente a cada 1 segundo, a engine faz um update. E faz um refresh, ok? Em todas as janelas. É por isso que quando eu apago, quando eu crio, ele não cria logo. Vocês veem que ele demora mais ou menos 1 minuto, 1 segundo. É porque o comando já foi dado, mas como está com um frame rate baixo, ele demora tempo. Eu estou com frame rate baixo porque eu estou a fazer código. E quando eu faço código e aplico, às vezes pode ter um bug qualquer. E se o frame rate estiver muito alto, ele vai crashar o Chrome. E então é por isso que eu meto o frame rate baixo em cenas de teste, mas depois quando estiver pronto, claro, podem ter um frame rate bastante natural, tipo 60 frames ou algo assim do género. Né? Bom pessoal, e é isso, basicamente, este update. Eu sinto que foi um update grande, porque já dá para fazer muita mais coisa, para renderizar já é um update gigante, já dá para construir um cenário. Não aconselho ainda porque ele não dá para guardar, então se eu fizer refresh, RIP, né? Foi toda a vida. Então acho que a próxima coisa que vou fazer até o próximo vídeo, o meu objetivo vai ser mesmo conseguir salvar os objetos que estão na cena, com as posições certas, com os componentes, tudo certinho. Acho que vai ser esse o meu principal objetivo. Não sei se vou começar com o sistema de física, de gravidade, isso. Se calhar, se for fazer isso, tenho que fazer os colliders também, né? Ou animações também, posso tentar pensar nisso. Mas por enquanto o próximo objetivo vai ser mesmo tipo salvar os objetos na cena. E vou fazer muito parecido com o Unity também. Vou basicamente criar um fecheiro aqui, que vai ser em JSON provavelmente, em que vai basicamente ter os configs de todos os objetos, e quando o projeto é carregado vai carregar tudo para a cena, basicamente vai ser isso. Acho que vou fazer desse jeito. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado e no próximo vídeo vou tentar que não seja tão demorado, mas lá está, tenho muito pouco tempo disponível e tento fazer o meu melhor, mas está um bocado complicado mesmo. Mas acho também que o projeto está a ficar fixe, por isso, até o próximo vídeo pessoal, então, fiquem bem.